Anexo 2, podcast no ar. Com imagens. Com imagens agora. Você nos assiste com imagens agora. Olha que sensacional. Não é aquela imagem profissional, né, da semana passada. É o começo. Tá muito bom. É isso aí, episódio número 41. Gente, 41, já passa um filme na cabeça que é a minha idade. 41 anos de idade, 40º que, aliás, podcast. Essa semana, né? Essa semana. De palma, cadê? É uma salva. Obrigado. Fechando a semana de aniversário com chave de ouro, episódio número 41. 41 anos com corpinho de 40. que me derrubou agora. Não, tá Big bom. Strongest Tá bom demais. É isso aí. E eu me vejo nas coisas, mano, cada vez mais gordo. Cê é louco, que fase que eu tô, mano. Gordo? Meu Deus, cara. Fofinho, vai. E você, Fabi, você se vê com essas barbas brancas aí também ou não? Barba de 50, cabeça de 25. E disposição de 60. Corpo de 60. E colesterol de 60, né, cara? Acabamos de comer um chocolate. E eu mandei um bolo aqui da Rose. Tá bom, bora. Os bastidores desse podcast aqui é sensacional, gente. Vocês não têm noção. Bom, o podcast que tá caindo no gosto da galera. Tá. Mas é muito bom, hein, cara? Isso que tá cara, muito legal pra nós. Eu recebi um elogio do Kevin, mano. Sério? Ele falou assim, puxa, toda igreja deveria fazer isso. Porque a ovelha tem 4 estômagos. Ela come, digere, devolve pro segundo, digere, pro terceiro, pro quarto, porque tudo que você come você precisa digerir bem. E o podcast é uma forma de vocês digerirem a palavra e tal. Poxa, é isso aí. Sensacional ele. Eu não sei. Muito bom. Eu acho que faz sentido. Começou a fazer sentido para poucas pessoas no começo, mas agora já tem uma grande parte da igreja que são adeptas desse podcast. Eu acho muito, muito legal. Um beijo para vocês. Aê. Muito obrigado a você que tá fazendo a audiência desse programa crescer. É isso aí. É isso aí. Bom, domingão estamos aqui, né? Logo depois do culto. Você deve estar escutando depois, com certeza, que a gente não está ao vivo, olha só, né? Que redundância. Mas vamos dar um pano de fundo, porque essa palavra foi sensacional. O nome da palavra é Acionando o Profético Modo On. Acionando o Profético Modo On. Olha assim, aí. eu falei isso no culto hoje. Eu sinto que Deus tem mexido um pouco com a gente nesse sentido. Algumas pessoas têm procurado e falado assim, são profetas adormecidos da casa. E já vou entrar num assunto aqui meio estranho, mas assim, eu sinto que às vezes uma igreja grande, como a nossa, né? Sim. O profético fica muito burocrático ser profeta. Fica meio frio? Pode-se dizer que sim, mas assim... Espera vir do alto algo revelador pra você ir tomar iniciativa e falar algo pra alguém, entendeu? Não. Também, mas eu quero dizer assim, você fica... Vamos supor que você sinta algo nesse sentido. Aí você fala, mano... Vou falar com o meu líder de célula. O líder de célula falou, talvez você tenha que compartilhar com a intercessão. A intercessão já filtra para ver. Já passou o Cairó. Já era. O trem passou. Mas como que você desburocratiza se o profético pode ser... Da onde eu vim, cara, que é a igreja batista, e muitas assim, não sei você, Fabi, mas assim, quando eu era pequeno, né? O Espírito Santo era aquele que promovia a bagunça. Muita bagunça, muito barulho. Se orar em línguas não funciona. Então deixa o Espírito Santo lá, a gente faz o culto aqui, ele fica lá, porque fica melhor. Uma tipo separação do Espírito? Não, separação é modo de dizer, assim. Mas não vamos dar vazão para os dons do Espírito, assim, nesse sentido. Ou, melhor, alguns dons a gente dá, outros não. Então, não era que era assim, mas assim... de uma forma, sem se querer, você já está agindo assim. Então, dificilmente uma pessoa ia se manifestar num culto orando em línguas, em volume alto. Pegar a Miriam, botar lá, então... E escandalizar todo mundo. Ia botar uma camisa de força nela, sei lá o que iam fazer lá. Então, eu sinto que as pessoas ficam um pouco assim, cara, até onde eu vou, até onde eu posso ir. Mas o que é interessante, e eu não vou entrar tanto, mas o capítulo... de 1 Coríntios 14, ele é muito legal porque ele fala sobre os dons e ele fala do dom de profecia. É Paulo ensinando a importância desse dom, de você fluir no Espírito e tal, né? E ele fala que os dons são para edificação da igreja. Sim. Mas não necessariamente no ambiente de culto. E o que eu quero fazer, assim,
entendido nessa série é que o profético, cara, é pro teu dia a dia, cara, é pra tua vida, pro teu trampo, pra tua esposa, pro teu casamento, pra como que você vai conseguir lidar com o teu problema de grana e dar conta. É nisso, é você usar o profético. No culto retrasado, você deu uma ênfase na parte, no culto anterior, no domingo anterior ao do Kevin, você falou assim, você pode exercer o profético no seu dia a dia, quando você entra no seu trabalho, você falou assim, você entra no seu trabalho, o ambiente tá ruim, aí você vai lá pro banheiro e tem 5 minutos de oração. Ali você já tá exercendo o seu profético. Você lembra disso? Cara, sabe Eu lembrei da experiência do Rodolfo também. Depois você conta aquela experiência tua lá do banheiro. Qual? Com o microfone ligado. É? Essa foi legal. Você contou aqui on ou foi offline? Eu contei não contei online isso ainda. Não. Não foi? Qual que foi? Essa experiência foi muito boa. Primeiro dia na Jovem Pan, me microfonaram, né? E eu não tô nem ligado, né? Eu tava tão nervoso no primeiro dia e tal. Aí faltava 5 minutos pra gente entrar no ar. Eu saí de casa e falei assim, eu posso ir no banheiro rapidinho? Pode ir no banheiro e tal. Aí fechei a porta do banheiro, me coloquei de joelho no chão do banheiro e comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu me diminua, que o Senhor cresça nesse lugar, Senhor, onde tem vários altares levantados a Ti e tal. E comecei a orar, né? Beleza, fui pro programa. O programa foi uma delícia de fazer, um pouco nervoso. Na hora que eu saí, o pessoal da técnica veio me cumprimentar. Falou, Grandão, parabéns e tal, né? Falei, obrigado pelo programa. Não, pô. Pela oração que você fez antes. Eu falei, como é que você sabe? Seu microfone estava ligado. Nossa, mano. Pensa, cara, se você não foi orar, né? Não, imagina, o suíte do programa é uma sala como essa, assim, cheia de televisão. Todo mundo monitorando. Uma mesa gigantesca, o pessoal equalizando o som, imagem, e o som fica aberto no programa. Aí os caras falam assim, mano, tem um cara orando aí, O que é esse cara aí? É um cara novo, um careca que tá aí, cara. Vamos ver a oração desse cara aí. Nossa. E eu orando lá, mas eu orei pra que todo mundo. lindo, que top. Mas sabe por que eu falei isso, Fabi? Eu me lembro de uma temporada na minha vida. Eu trabalhava numa empresa e eu me converti durante o processo que eu tava lá. E eu, cara, eu fazia um happy hour, bebia um chopp, umas coisas assim. Não tinha nada de devassidão, nada de bobagem, nada. E de repente eu me converti, isso já não fazia absolutamente parte da minha vida e tal. E eu entrei numas e estava nessa fase. E eu me lembro, cara, que durante um tempo de jejum, não lembro quantos dias foram, tipo 21 que seja, eu chegava na empresa todo dia mais cedo, quando ela estava fechada ainda, porque era uma empresa que não era grande, e eu ficava na porta. Aí era um prédio na esquina da... Guarulhos? Não. São Paulo, Faria Lima? Da Faria Lima com aquela... Em frente ao prédio da Dacom, mais ou menos. 9 de julho. Da 9 de julho, mas a 9 de julho acaba, cai na Europa, cai na Cidade de Jardim. Jardim. Bem ali. E, cara, era um andar, e aí era um andar, uma laje assim, e só tinha uma porta de entrada. E, cara, eu chegava, ajoelhava lá bonitinho, e orava e tal. E eu me lembro, cara, como isso fazia diferença pra mim e fazia diferença pro dia, cara. E aquelas saidinhas também pra ir lá no banheiro, às vezes orar e tal. Então eu sei que isso pode mudar mesmo, cara. Eu sei mesmo que isso pode mudar. Muda, desde que depois da oração você permaneça em espírito, não em carne, porque é muito difícil. Às vezes no meio que você sai orando. Eu acho que quando você entra no movimento de oração, de busca, cara, é meio que automático, você ativa em você o sobrenatural, o espiritual. É básico. Você entra no teu carro de manhã, que nem ultimamente eu tava ouvindo o Jovem Pan, depois eu parei de ouvir Jovem Pan, não sei porquê, velho. Isso é engraçado, meu amigo. Continua assistindo lá e ouvindo a Jovem Pan. Eu falei, essa semana vai ser profética, inclusive. O que eu vou fazer? Amém. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir um louvor, cara. E quando eu não tava ouvindo o Anexo 2, eu tava ouvindo louvor. Automaticamente isso muda o teu dia, cara. Porque alguém sempre liga alguém pra te falar de algum problema, alguma coisa ruim. Só que você tá ali tanto no espírito de adoração, né? Você tá no espírito, no mover ali. Meu, quantas vezes já chorei dentro do carro, né? Falei. Nem conta, meu Deus. É simples. E canta alto, o cara do lado pensa que você é doido. Você chora, né? Assim, Chora. É fácil, Fabi, é uma comparação. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar, por exemplo, eu tenho que colocar uma música pra ativar, pra falar, mano, vamos, agora vai, não sei o que. Pra se movimentar, né? Senão você não se conecta, assim, entendeu? Mas o Kevin falou aquilo que é muito profundo. A música te leva de volta ao destino de onde ela foi criada. Pô, muito forte. Muito forte, hein? Muito forte mesmo. Então, o que a gente ouve, mas a gente vai chegar lá, né? Deixa eu recapitular aqui para começar.
E eu não vou ser longo, porque se a gente quiser recapitular mesmo, a gente pode ficar aqui horas, porque são muitas semanas já de palavras falando sobre a história de Elias e, consequentemente, de Eliseu, que foram levantados num tempo onde a nação estava no mó bad. E muito por conta da permissividade de Acabe, que era um rei muito permissivo. Ele, para nós, é o exemplo hoje de um homem permissivo dentro da casa, que não governa, que não lida, que tolera e que abre concessões. Deixa solto. Deixa solto, né? Para as coisas de Deus, que não são de Deus, no caso. Você falou outro dia sobre isso no culto, eu queria ter a oportunidade de não deixar passar. Eu deixei passar algumas vezes assim. E lembrando que você está recapitulando, eu preciso muito de fazer as perguntas, senão depois eu vou esquecer, paizão. Desculpa por isso, te interromper. Não, porque quando a gente fala que tem muitos casamentos que existe o Acabe dentro de casa, eu vejo muitos homens e muita gente me procura por conta disso, porque não quer criar confusão. Então eles estão permissivos porque eles querem, ou eles amam muito a esposa e permite que o filho, que a esposa, que a sogra, que a cunhada faça um monte de coisa, e ele não quer brigar, sabe? A gente pode colocar no contexto de Acabe, que o Acabe também era um covarde nesse sentido, porque eu vejo muitos casamentos hoje, o rapaz, né, no caso, um homem em questão, o casado, ele não entra em contenda, ele não entra em briga, ele não se manifesta, porque ou às vezes ele não quer entrar em guerra com a esposa. Não se posiciona, né? Não se posiciona. Eu acho que tem parte disso, mas também não. Em que sentido? Cara, tem decisões na casa que eu faço questão que a Francis tome. Ela é melhor que eu para tomar. E tem coisas que implicam e impactam mas tão pouco na minha vida, que dependendo do que ela escolher, eu quero pintar a parede de bege. Tá bom, amor. Não, agora eu quero off-white. Tá bom, amor. Aí eu quero enfeites de palha. Aí tinha uma fase que não era, eu falei antes, mas era galinha. Tinha galinha em tudo. tinha galinha na geladeira. Chicken Little? Não era, mano, sei lá. Põe galinha, amor. Você quer uma galinha onde? Põe. Cara, o que isso impacta? Nada. Como é que eu fico? Nada. Não muda nada. Então são decisões. Eu não quero arrumar confusão por isso. Agora, tem decisões, e eu não estou falando porque eu não tenho problema com a Francis. A Francis é uma mulher de Deus, eu dificilmente vou ter algum aspecto, mas no aspecto que toca e fere as questões de princípio, da palavra de Deus, da vontade de Deus, aqui nós temos que conversar mais sério. Não é assim. Então, a permissividade são nesses assuntos que são sérios, né? Assuntos como, por exemplo, assim, como que um pai e uma mãe, estou fazendo uma pergunta honesta para vocês, conversa sobre como vai ser criada a filho. Bate ou não bate? Castiga ou não castiga? Castiga ou não castiga? Que níveis de castigo? Nível de castigo. É. E se bater até onde vai? Como vai? E quando um desautoriza o outro? Cara, na frente de outras pessoas. Isso aí. É que isso pode com a mãe, mas eu vou perguntar pro meu pai. Não, mas às às vezes é instantâneo. Pai, eu já tô falando não. Às vezes é instantâneo. Você deu uma ordem aqui, a Raquel vai lá e fala, não, tudo bem. Eu falei, opa, peraí. Cara, isso já aconteceu várias vezes. Então, e aí a filha vem e fala assim, pai, posso fazer isso? Ou sei lá, você falou não. Aí ela chega, mãe, posso fazer isso? A mãe fala assim, aí ela vai e faz. Filha, eu não te falei pra você não fazer isso? Mas a mamãe deixou. Mamãe deixou, então tá bom. Uma vez a Mila falou assim... O que ela leu? Papai é um banana, eu nunca mais vou perguntar nada pra ele, que quem... Uma vez a Mila falou assim, eu tô falando pra você não fazer. Dela, não, quem manda aqui em casa é a mãe. Falou? Foi uma gozação, né? Mas ela fala, né? Ela tira o sarro. A Mila é sarrista. Mas enfim, são assuntos que aí você conversa, cara. Você não pode ficar abrindo essas concessões aí. Agora, assunto que não impacta, entendeu? Você pode me chamar de besta, se você quiser, de otário. Mas tem coisas que eu falo, decide aí, bebê. Isso aí não vai mudar nada, entendeu? Agora, por exemplo, na obra... Quantas coisas você acha que ela decidiu em casa? Quantas coisas você acha que na obra, né? Pergunta se impacta. 11 de cada 10 era dela, né? 11 de cada 10 era dela. Mas assim, coisas que falavam diretamente pra mim, que no caso, por exemplo, meu escritório, é esse quadro que eu quero põe essa cor, eu quero sentar aqui. Não, podemos posicionar, não, eu quero aqui. Aqui bate a luz, sou eu que trabalho. Entendeu? Entendi, claro. Agora, é a sala.
Deixa. E o cantinho do guerreiro, a churrasqueira, como é que ficou? Ah, não, essa daí também eu tive que botar. Eu vou dar, né? Tive que falar. No videogame também ele deve colocar. O tamanho da TV, essas coisas. Assim sou eu, né? Mas, enfim, Acabe era permissivo, de Jezabel deitava e rolava. Esse era o termo que eu estava usando. Eu falei dançava e não sei o que, mas era deitava e rolava. E ela importou as adorações a Baal. A nação foi de mal a pior, foi nesse aspecto, foi nesse contexto que Elias é levantado. Elias fez muito bem o seu papel e também fez muito bem o papel de criar não é a palavra, de discipular, de ensinar um aprendiz que foi Eliseu, que durante provavelmente uns 10 anos caminhou ao lado dele. Que quis isso também, né? E que quis, e que pagou o preço. Pagou o preço. É importante falar isso. É um capítulo à parte, porque esse foi um episódio interessante, né? Sim. De querer. Quando ele deixou, pegou umas carroças. Queimou as carroças, etc. Foi muito bom. E a nação começou a procurar esses deuses vagabundos atrás de fertilidade, enquanto Deus falava assim, quem manda, quem traz água, e eu achei interessante eu fazer essa menção no começo, porque a gente falaria de água no decorrer do culto, mas quem traz água sou eu. Aliás, tem um verso que fala, sou eu quem manda a água e a chuva na estação certa. Então deixa comigo que eu cuido, mas a nação ficou lá. Todos os desafios que Elias fez lá e todos os confrontos, Eliseu estava ali assistindo, olhando e tal. Então a gente chega na parte em que o filho de Acabe assume, depois que Acabe morreu, e o filho de Acabe, 2, tem um problema. Quando o pai dele morreu, um reino vassalo de Israel, que pagava impostos e tributos, o que era muito normal, deixou de pagar. Tipo, o rei Acabe morreu, entrou esse pivete aí, eu vou parar de pagar. Ele falou, não, eu não vou deixar você parar de pagar, vou te atacar. Nessa que ele vai atacar, ele convida Josafá, que era o rei do reino de Judá, que, diga-se de passagem, não falei tanto sobre ele, mas era um excelente rei e foi muito bom. E ele chama e Josafá vai. Quando eles vão atacar esse reino de Moabe, para resgatar, para, enfim, ter o reino de volta tomar o reino de volta de Moabe, ele fala, vamos lá, vamos marchar pelo sul. E o sul, cara, é um lugar desértico. Eu vou tentar pôr aqui, ó, põe um mark aqui, eu vou tentar pôr um mapa para você ver como que o deserto do sul de Israel é de fato muito seco, é muito, muito difícil. Foi uma péssima estratégia. Porque vai pelo deserto mesmo? Vai pelo deserto, um lugar seco, sem suprimento e tal. Mas ele queria, eu não fiz esse paralelo, mas ele foi por um caminho onde ele achou que ele ia ter o reforço do rei de Edom. E quando você toma caminhos onde você acha e você pensa que quanto mais recurso natural você tiver, no sentido de mais ferramentas humanas e artifícios naturais, terrenos você tiver, melhor você vai se dar. Então ele vai e fala, não, vamos se unir aí. E não é assim, né? Com certeza não. Aliás, muitas vezes no reino, quanto menos você tiver, melhor vai ser. Porque Deus... menos é mais. Porque a entrega é maior, velho. Quando você não tem muita ferramenta, você entrega só o que você tem. Tipo Davi com... tipo Davi. Pedrinha e afunda tipo Gideão. Gideão mesmo. O menor de todos. Não, quanto menos tiver, 32 mil é muito. Manda 10, 20 é muito. Fica 300. 300 tá bom. Mas conta 120 mil. Não, tá bom. 300 já dá pra galera achar que não foi a força deles, que fui eu, né? Então, quanto menos é mais. E aí eles adicionaram o rei de Edom, mas só para se lascar, porque eles caminharam ao caminho de 7 dias no deserto e, de repente, eles se viram secos, sem água. Não tiveram o apoio do rei de Edom. Eles tiveram. Tiveram, mas não adiantou muito. Só que, cara, Edom é inteiro seco. Edom, olha que interessante, eu vou fazer essa menção, mas para voltar nela no fim. No fim não, mas um pouco mais para frente. O que é Edom? Edom é Esaú. Esaú é Edom. A Bíblia é clara. Então, os edomitas, que eles são os descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Foi um rei péssimo, não foi? Não, Esaú. Irmão de... Isso é Saul. Saul. Isso é Saul, Não, tá quase. Não. Valendo R$10, né? Quem que foi Esaú? Foi o irmão de Jacó.
aquele a quem o Senhor falou assim, não, Jacó eu aceito, Esaú não. E aí ele sai da região dos pais e vem para o sul e ele se acomoda ali no sul e ele gera a nação de Edom. Por que ele chama Edom? Porque Edom é vermelho. E desde o prato que ele trocou de lentilha, que era vermelho... Eu sei, hein? Lentilha, acertei. E que era vermelho. E ele mudou para Edom, e aquela região é uma região avermelhada. Se você for para Vade Musa, Vade não sei o que, os desertos que tem ali, tem uns nomes, eu esqueci, é muito avermelhado. Aliás, eu vou pôr uma foto aí também desses desertos aí, para você ver como é avermelhado. Se você ver foto, você já ouviu falar de Petra, na Jordânia? Sim. É mais ou menos ali. É aquela terra laranjada, avermelhada, assim. Então, Edom é vermelho. E eles passam, tudo ali é desértico, e eles sofrem ali no meio. E aí, meu irmão, quando a água acaba o amor, né? Quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Quando acabam os recursos, todo mundo fica impaciente, todo mundo fica irritado. A Bíblia não menciona, mas dá para você ter uma ideia de que Moisés sofreu quando a água acabou no deserto e como a galera ficou no pé dele, dizendo assim, e aí, mano, tu trouxe a gente para cá pra gente morrer de sede? Qual que é? E aí, meu, pressão sobre liderança, pressão. Por isso que muitos pais, às vezes, se veem em situação de pressão, porque você fez escolhas para tua casa e agora tá todo mundo com sede, tá todo mundo sem suprimento. Trocou de trabalho, mudou de endereço. Entendeu? Enfim, então é muito sério. E agora eles estão lá no mó pressão, achando que eles vão morrer. E aí o rei que é o filho de Acabe, que é o rei Jorão, ele entra no modo chorão para dizer assim, cara, nós vamos morrer aqui. Deus uniu 3 reis para a gente ser entregue nas mãos de Moabe. O que ele quer dizer assim, cara, como é que nós 3, grandão, fomos morrer na mão de um pequenininho, né? E é nessa hora, cara, que você pensa em desistir. Porque diante da escassez, cara, poucos permanecem. Aí eu até contei aquela história do filme que a gente viu, que foi demais esse filme. Eu me amarro em história, né? E ele conta a história da nação de Israel agora em 73, durante a Guerra de Yom Kippur. E como que foi a rendição de... Guerra dos 6 dias, né? Não. Não é a Guerra dos 6 dias? Não, a Guerra dos 6 dias... 43, né? Não, foi em 67. Estou bem de história aqui. A Guerra dos 6 dias. Na Guerra dos 6 dias... na Guerra dos 6 dias, que é sobrenatural, seria uma guerra digna de estar na Bíblia, né? De tão milagrosa que foi. Porque que aconteceu? Em 6 dias, isso em 1967, em 6 dias, eles não só derrotaram 6 nações árabes, vamos assim dizer, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e mais uma ou duas que se envolveram ali, eles não só derrotaram elas, como eles conquistaram um tecão do território egípcio, que é a Península do Sinai, e um tecão do território sírio, que são as colinas de Golã. E, cara, isso foi uma humilhação para a Síria e para o Egito, mas assim, braba. Nível hard. Durante 6 anos, os caras estavam atravessados. Como é que nós vamos ficar nessa vergonha? E o Egito planejava em dar esse troco. E eles conquistaram toda a Península do Sinai, que hoje é o Egito, que era Egito, e que eles dominaram. Beleza, eles construíram uma barreira, ali tem o Golfo, o canal de Suez ali, eles construíram uma barreira de 20 metros de altura de areia, chamava Bar-Lev, uma barreira. E aí o Egito descobriu, eles achavam que era intransponível, que se fosse a base de bomba, eles levariam dias para destruir a barreira. Caramba. E aí eles tiveram uma ideia, cara. Eles compraram bombas de jato de altíssima pressão, se eu não me engano, da Alemanha, e com jato de água eles destruíram a barreira que foi derretendo porque era de areia. E em poucas horas, umas 15 horas, eles conseguiram... Avançaram. Eles conseguiram criar uns buracos e fizeram pontos flutuantes, e os buracos nessa barreira Bar-Lev, que é tipo um muro gigante, Sim. Eles criaram algumas barreiras e entraram no território. Só que eles planejaram esse ataque, depois de 6 anos da Guerra dos 6 Dias, num feriado de Yom Kippur, que é o feriado mais sagrado dos judeus. O que você faz no Yom Kippur? Nada. Você jejua e fica em casa orando, se arrependendo dos seus pecados e com a tua família. É isso que você faz. Mais né? nada. Mais nada.
E aí eles falam, não, vamos atacar os caras nesse tempo. Isso foi 73. 73. E aí o Egito ataca de baixo, a Síria de cima. Os primeiros dias de guerra, aí conta a história do drama dessa mulher, que chama Golda Meir, que é uma senhora bem mais velha, assim, mano, mó estilosa, toda descabelada, não tá nem aí, só que ela é super simples, super humana, assim, muito, muito legal como o filme retrata ela. E a tensão dela em administrar essa guerra, né? Os dias se passam, os primeiros dias Israel leva um pau, eles perdem, né? E o Egito vem entrando, cruzando a península do Sinai, ali tendo umas guerras e tal. E aí, cara, no decorrer do filme, eles vão recuperando o terreno. Nem Egito, nem a Síria queria reconhecer Israel como nação. A nação de Israel foi reconhecida em 48. Durante esses tantos anos aí, eles não reconheceram. Até que a guerra se estendeu, Israel começou a virar, dar uma reviravolta, né? E aí, cara, tem uma cena cabulosa, porque eu não vou dar spoiler do filme. Agora tu vai falar da cena cabulosa. A cena cabulosa? Pode falar. O primeiro-ministro de Israel, até pouco tempo atrás, que era Eu não lembro, eu vou ver aqui agora. Netanyahu? Netanyahu. Olha, ainda falei errado. Ele era um dos militares, ele é tipo um chefe, um general de um dos pelotões que está fazendo fronte. Benjamin Netanyahu. Ele está fazendo fronte na Bar-Lev e ele quer invadir o Egito. E a Golda, que o filme chama Golda, a mãe de uma nação. Olha que legal. E ela fala assim, não, cara. E ele fala assim, deixa eu invadir. Cara, só vai você e o teu pelotão? Ele fala, eu quero ir. Mano, o cara é cabuloso, brother. E ele quer ir pra cima mesmo, cara. Ele quer levar o pelotão dele, invadir e tal. E aí eles estão numa reunião assim. Ele Esse primeiro-ministro de Israel, ele é bravo. É bravo. Eles estão numa reunião, tem uma cena que é muito engraçada. Eles estão numa reunião, aí tem o Natan. Benjamin Netanyahu. E aí ele tá na reunião, ele é bem mais jovem, né? Mas ele, não, eu quero. E eles, não, segura, tal, não sei o quê, não, eu quero. E eles estão comendo um bolo assim. Aí todo mundo decide, levanta, aí ele sai assim, pega uns 5 bolos assim, pega na mão, sentando assim, ó, tipo cabuloso, mano. Muito engraçado. E aí, cara, o que acontece? Para resumir, eles invadem direção, é isso aí, ó. Foto dela na Time. Top. Nossa, que legal. Muito legal. Eles invadem, eles dominam os sírios e começam a ir em direção a Damasco. E eles cruzam o Golfo e começam a ir em direção ao Cairo. E nesse meio tempo o Egito está tentando invadir. Só que no meio da península do Sinai acabam os recursos deles. E agora eles estão com sede, com fome, sem recurso e cercado pelos israelitas que não querem matar, não querem, porque eles se veem justos nesse sentido, né? E aí, cara, o presidente lá do Egito fala assim, eu não quero que os meus soldados morram ali. Eles estão sem água e tal. E aí ela fala assim, se vocês se renderem, eu dou água para eles aqui, eu cuido deles aqui e tal. Então, na escassez, você tem uma tendência a se render. Porque quando tiram de você, né? E bom, por fim, o Egito aceita o trato e eles falam assim, tá bom, eu te reconheço como nação, a gente estabelece essa fronteira e o Egito foi a primeira nação árabe a reconhecer Israel como Estado, como nação. E pagaram um preço alto, porque todas as nações árabes que dominam o petróleo fecharam as portas para o Ocidente. Os países da Europa, os Estados Unidos, muitos países sofreram porque agora os árabes fecharam. E foi isso que deu um start na corrida a outros métodos de combustível, de energia que não são fósseis. E aí foi a corrida atrás de carros elétricos. Aí começou a desenvolver um pouco dessa tecnologia eólica, etc, etc. E foi um caos. Mas assim, o Egito recuou. E as pessoas que estão no deserto, porque querem lutar, tem uma luta legítima, mas ficaram sem gás, ficaram sem água, ficaram sem recurso, cara, no meio do deserto. Porque não tinham a estratégia certa, porque não ouviram de Deus a estratégia certa. Quantas pessoas hoje, cara, querem lutar,
querem guerrear pelas suas famílias, pelos seus casamentos, mas eles não têm as estratégias certas. Estratégias que você pode ter de Deus lá do alto. Buscando, né? Buscando. E muitas vezes o silêncio é uma estratégia de Deus, porque você ficando sozinho. Você falou outro dia, várias vezes você já falou isso, que as pessoas não conseguem mais ficar no silêncio, ficar sozinhas. Não. Isso é um erro para uma estratégia dessa. Já nós vamos falar sobre isso, cara. Então, eu quero costurar isso. Porque a gente vai falar sobre isso, porque mais pra frente na vida de Eliseu, tem uma mulher lá que gosta dele, que fala, mano, fica aqui em casa, eu faço pra você um quartinho com uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. E pra mim, uma mesa, uma cadeira, uma cama e um lampião... É pouca gente. É pouca gente, exatamente. É difícil ficar nesse silêncio. Se não tiver um iPad, uma internet, uma internetzinha, né, cara, rolando, um Instagram. Um USB. Play 5. Então, mas é uma estratégia, você se conectar, você ficar sozinho, sabe? E você separar os seus pensamentos é uma grande parte. Mas essa é uma das belezas do profético. E que fica claro no fim. O profeta, ninguém sabe como é que vai ser. Porque o profético, cara, é uma palavra tão específica, tão direcionada, tão para aquele momento que ninguém sabe. Não tem uma cartilha, um caderno que fale sobre isso. Ela não sabe o que é que vai ser. Então você precisa estar sensível à voz de Deus. E quando Deus não fala nada? Então aí você espera. Então, aí é que tá. O grande lance é você esperar. Muita gente acha que vai escutar a voz de Deus agora, falando, filho, faça isso, filho, faça aquilo. Não, e quando ele não fala nada, que você tem que ficar quieto, falar, cara, eu não vou tomar tal decisão porque eu não tive uma ordem ainda. Você sabe o que eu tô falando, né? Claro, não vou tomar nenhuma decisão, por quê? Porque, cara, ainda não me veio nenhuma direção. Sala de espera de Deus. Quando você vai para uma consulta, ninguém chama o teu nome. O que você faz? Você fica ali. Aguardando. Até o teu nome ser chamado. É uma sala de espera. Né? Aguardando, né? Nossa, que demora. É uma sala de pergunta. Você fala, meu Deus do céu. Uma sala de espera. O médico tá dormindo, velho? Não me chamou até agora, que demora. Pois é, mas você quer ser tratado, não quer? Quer ser tratado, exatamente. Aí você fica lá, esperando Deus chamar o teu nome. No caso, ele foi, sem estratégia, sem nada, se deu mal. Muita gente segue a vida tentando, mas sem estratégia. Esse é o grande lance, você tá sensível. Até que ali ele fala, cara, nós vamos morrer. Mas tem um que entende o poder do profético e o poder de buscar no Senhor, que é Josafá. E ele fala assim, cara, não tem um profeta aqui, brother. Tipo, eu sou do tipo que, mano, da onde eu venho se procura o profeta. Tipo, da onde eu venho a gente pergunta pra Deus, né? Eu sei se loucão foi pra cima, né? Loucão você que embarcou nessa sem perguntar pra Deus também. Bom, mas já que estamos aqui, não tem um profeta? Tem Eliseu. O cara que deitava água para Elias, esse cara deve ter aprendido alguma coisa, né? Chama o cara, chama nada, vamos até o cara. E aí quando eles chegam lá, tem aquele papo que é muito engraçado, né? Eliseu fala, Josafá, o Jorão, fica na tua, não quero nem papo contigo, mano. Eu vim aqui pra falar com o Josafá. Zé Ruela, fica na sua aí, meu. Tipo, eu já falei pra você não falar comigo. Não vai subir ninguém, fica quietinho aí. Fala pra esse senhor não falar comigo. Não fala comigo. Tropa de elite, né? É isso. Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar. E aí ele fala assim, tá bom, por respeito a Josafá, porque eu sei que ele é homem de Deus, traz um arpista, vamos buscar esse profético. Porque, cara, o profético, ele não é um negócio assim que você busca no Google, né? O profético, ele precisa, é como você fazer uma, espero que não tenha assim muitos menores ouvindo, mas é como você querer ter intimidade com a tua esposa, demandando, na hora que você quiser. Assim, tipo, isso você faz com prostituta, entendeu? Se você quiser ter esse tipo. Mas não, se você quiser ter intimidade e amor, você precisa de relacionamento. Exatamente. E agora, cara, você não vem assim, traz profeta, senta aí. E vamos, Deus, manda aí. Você tem que ter relacionamento, cara. Cara, as pessoas só buscam o profético na hora do perrengue, né? A maioria. Aí é que tá, você falou uma coisa top, Fabi, porque assim, se você anda com a tua antena conectada, você não precisa, primeiro que você não vai se meter tanta confusão assim, né? Dificilmente você vai... Mas mesmo assim, você já ouviu uma história, cara, que
História. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Aqui que você fica 24 horas, né? Você vai no banheiro, você toma banho, você dorme, você trabalha orando. Não, orai sem cessar não quer dizer quantidade, mas quer dizer continuidade, constância, né? E aí tinha essa história, é bobinha, mas tinha um cara que movia no profético e tal, fazia coisas incríveis e tal, e o cara falou, mano, esse cara deve orar o dia inteiro, mano, o cara deve ter uma conexão com o pai e tal, não sei o quê. E aí disse que ele falou, eu vou seguir esse cara e vou ver, porque ele vai passar algumas horas orando no quarto hoje, eu preciso ver como é que é e tal. Disse que ele acompanhou, ficou de bizu, o cara chegou no quarto, ele se trocou, apagou a luz, falou, boa noite, amigo, e dormiu. Pra Deus, né? Falou, boa noite. O cara não orou nada. Ele perguntou pro cara, achei que você orava horas, assim. Aí ele falou assim, não, eu não oro mais que 10 minutos, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tipo dieta de... Tipo dieta. Porque... Come de 2 em 2 horas. Né? Porque... Não deixa o estômago vazio. Exato. Você tá sempre, cara. Pô, eu tô indo pro shopping. Me ajuda aí, Deus. O que eu vou encarar lá? O que vai ter? Eu vou pôr não sei o que. Você tá sempre em conexão, cara. Eu vejo duas formas de encarar todas essas histórias assim. Principalmente essa da dieta, Fabi. Quem não é da igreja, quem não tem ainda Jesus e quem tem Jesus. Porque quem tem, cara, quem conhece, quem já teve encontro, quem já teve plenitude de estar com ele ali, sendo batizado, de estar na palavra, de ter a vida mudada por ele, quando passa por esses perrengues assim, mesmo que muita gente não entenda, fica leve, mano. Você consegue estratégia pra você sair, você entendeu? Todo mundo entra numa sinuca de bico, às vezes, nos nós na vida, que você fala, cara, como é que eu vou sair? De repente vem Deus, dá uma estratégia, você entende, você vai. Feliz somos nós que temos Jesus, cara. E a galera que tá no mundo? E a galera que tá aí perdida? Porque eu me vejo nessas histórias que vocês estão falando assim, cara... Não, você, eu me vejo, ai meu Deus, eu vivi um dia após o perrengue, outro, meu irmão. você É um perrengue dia é após o perrengue. outro. Cara. Lei da selva, era um dia após o outro. Mas você nem contemplava o espiritual. Para você, o Não, mundo, a esfera do... Cara, posso te dizer, qual é o assunto que Nicodemos tem com Jesus? Nascer de novo. Como que eu posso acessar o reino dos céus? Eu quero ter esse acesso. Quem está no mundo... Até vai e fala assim, pô, se eu tivesse acesso a esse Deus aí, acho que eu ia estar melhor, hein? Como que eu tenho esse acesso? Pois não, eu te digo, você tem que nascer na água e no Espírito. Jesus falando para ele, beleza, nascer na água é arrepender, abrir mão dos nossos... Opa, vamos lá, batizou. Abrir mão da velha vida, dos maus costumes, fui sendo transformado, né? Me arrependi disso tudo, tal. E o que é nascer no Espírito? Cara, agora é você, o Espírito Santo, o batismo do fogo, é você ir para esse nível, para essa esfera espiritual. Aí sim, você vai começar a ter acesso aos céus. Então, quem tá no mundo igual você tava, nem sonha em ter uma experiência ou outra de livramento, de quase morte, mas não passa disso, entendeu? Por exemplo, no meu aniversário, você teve ali na surpresinha que rolou. As pessoas adoram falar pra mim assim, nossa, Rodolfo, como você era diferente. Nossa, o Rodolfo é uma nova pessoa. Mas ninguém quer pagar o preço que eu pago pra estar vivendo essa vida diferente. É claro. Você entendeu? Eles querem continuar fazendo as bagunças que eles fazem, querem continuar, sabe, no casamento que eles estão. Sabe, eu tenho um amigo que ele tá juntado faz 5 anos, ele não casou. Então pra ele é fácil. Qualquer dor de barriga aqui dentro, ele fala, mano, pega minhas coisas aqui e me acha, velho, não sou casado. Como assim você não é casado? Você tá morando com a menina faz 5 anos. Não, mas eu não sou casado. E não me chama, não fala que eu sou casado. É uma loucura, né, velho? O outro quer continuar traindo a namorada, você entendeu? Aí se afasta de mim porque eu não concordo, aí vem e chora. Aí eu, como um bom crente, vou ter que ir lá, abraço, troca ideia. Não, mas daí você fala o mesmo que ele já sabe, né? Agora... As pessoas querem bater nas suas costas e falar, nossa, como você tá mudado. Mas tô tão mudado que é tão legal me ver assim, você não quer viver isso que eu tô vivendo? Fala, como é que é aquele... Todo mundo só fala das pingas que eu tomo, ninguém vê os tomos que eu levo. É mais ou menos isso. E agora ele fala assim, tá bom, vamos buscar no céu isso daí. Porque a gente só vai conseguir a base de relacionamento, cara. Então vamos adorar. Traz o arpista. Eu não sei por que tinha um arpista lá, mas carregar a harpa já era um bom sinal. Sim. Lembra daquela ministração que a gente falava assim, leva o teu pandeiro, teu tambor para o deserto? Porque um dia você vai precisar celebrar, cara. Você vai adorar.
Não vai sem pandeiro pro deserto, cara. Carrega o teu estudo de tanta coisa que Miriam podia escolher pra carregar. O kit de maquiagem, ou sei lá, o... Caramba, essa pregação foi... Levou o pandeiro. Essa foi longe, hein? É? Foi quando essa Faz tempo. Faz o quê? Ano e pouco também. Não, faz mais. Não. Falou de Moisés, cara. Eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Cara, leva uma harpa, cara. Vamos adorar. Eu não posso ir para um desafio na minha vida, eu não posso ir para uma reunião de negócio onde eu vou definir o emprego, onde eu vou definir com quem eu vou namorar e casar, onde eu vou definir o que meu filho vai... Eu não posso ir sem a presença do Espírito, cara. Sem adoração, eu não posso. Eu preciso chegar lá e promover algo que me conecte com os céus para eu poder, né, receber essa palavra. O tapete vermelho, né? Como você disse. É, cara, você estende, né, o tapete. E aí, durante essa adoração, eu quis criar um cenário ali do tipo, imagina o que aconteceu. Você criou. Enquanto a gente estava adorando, enquanto eu estava adorando. Você queria que acontecesse aquilo que aconteceu? Fala a verdade. Não, eu não peguei. Na verdade... Se você não viu, se você não assistiu o culto, assista agora. Na metade do culto rolou uma adoração e acabou. A adoração acabou, pronto. Acabou. Ó, eu vou te falar, cara. Foi top. Eu tava num congresso, eu fui chamado pra pregar lá e o Kevin também tava. E se eu vou na igreja do cara, é porque o cara tem um mínimo de... Respeito. De respeito, você tá lá, você tem consideração. Né? Não vou à igreja de gente de outro ministério, que eu nem sei como é que vai ser, é tudo, né, enfim, tô lá, o Kevin tá lá também, e aí, cara, a gente ficou pra ministração do pastor local. Aí, ele começou a pregar, e no meio da palavra, veio uma unção, cara, veio uma unção poderosa. Eu comecei a gente tava muito sensível, eu tava muito sensível. E a galera, e ele também, o pregador e tal, e a igreja começou a cantar. E aí, cara, veio uma unção e tal, só que ele tinha uma palavra para pregar. E aí passou, e ele seguiu. E eu tava do lado do Kevin, nesse momento que veio, ele falou, right there, it's right there, man, it's right there. That's it. Tipo assim, tá aí, cara. Ele tocou no ponto. É isso aí, chegou, bateu na tecla, acertou o ponto. É isso aí e tal. E todo mundo, a igreja, tava de verdade, cara, um mover. Passou e ele continuou. E ele pregou. Ele continuou a palavra? E aí, como a gente tem muita liberdade, o Kevin falou pra ele assim, cara, você devia ter parado ali, cara. Quantas vezes eu abaixo o meu iPad assim, e quando você me vê fechando ele, é tipo assim, não quero nem olhar. Chegamos onde a gente queria, tipo, né? É bom você falar o que Deus quer, mas depois que Deus falou assim, eu já parei de falar. Acabou. Se você quiser falar, é só você falando, porque eu parei aqui, ó, entendeu? Onde tipo o jogador acabar a carreira no auge da carreira, assim, né? Não, então você tem que ter um feeling pra entender. O cara ganhou a Copa do Mundo, tipo o Messi. Ganhou a Copa do Mundo, meu, encerra a carreira. Tá não, ganhou a galera ali na unção, não tinha como voltar na palavra, entendeu? Já tava todo mundo já conectado na... E, enfim, eu tenho aprendido a um pouco disso. Eu tinha passado mais umas fotos pra Paty, acabou, né? Eu achei que você fosse falar, agora senta todo mundo aí, voltando pra palavra. Então, o que aconteceu? Eu quase fiz isso. Eu tive que resistir pra não fazer. Sério? Mas era quase Deus falando assim, filho, se você quiser falar, é só você agora que tá falando aí. Tá vendo? É por tua conta, eu já não tô mais... O que eu queria era isso aí. Enfim... E eles adorando ali, e aí a gente consegue ver que a atmosfera foi propícia para Deus se manifestar, e Deus se manifesta. E a partir daí, a gente não pregou tanto, porque a história fica muito bonita. Eu não falei tanto, mas Deus honra e desce com o profético. Como? Vamos lá. Com estratégia. Qual foi? O profético, cara, ele não vem para promover em você arrepio, rodopio, medo, tensão, também não. Não, ele vem com uma estratégia. Você trouxe algo do céu e aí Deus vem, né? E o texto diz assim, 2 Reis 3,16. E ele disse, depois que ele tocou, o arpista toca, né, no 15, e aí no verso 16, ele disse, assim diz o Senhor. Quando o profético vem, não é assim disse Eliseu,
assim disse o Senhor, através de Eliseu, cavem muitas cisternas neste vale. Interessante, porque eu estava falando com o Tiago Pena, e hoje de manhã, eu nem sei o nome vê o nome da palavra de hoje. Ele pregou hoje, né? Ele pregou sobre ele pregou alguma coisa também do profético, e ele usou um trecho que águas vivas ou isso, cisternas. Águas vivas ou cisternas, isso. Porque tem um trecho que Deus fala que o erro do povo foi cavar cisternas rotas, que são cisternas rachadas, né? E ele fala assim, quer ver? Olha que interessante, palavra de Jeremias capítulo 2. Olha que louco. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas, eu sou a fonte, brother, eles me deixaram. E segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Essa é a palavra que ele fez. O que o homem para? Ele para de buscar fonte e ele agora faz uma cisterna. Para que serve cisterna? Para armazenar água. Uma das cisternas mais loucas que a gente já foi é uma cisterna que tem em Istambul. Istambul, a capital da Turquia, e era Bizâncio na época, né? E Constantinopla na época. E eles têm uma praça quase central lá, a poucos metros da mesquita. A mesquita principal, eu já fui lá, sabia? Ah, é? Já. Da mesquita azul, e tem bem pertinho a Sofia. E tem uma cisterna lá, é irado, é muito louco. Eles armazenavam água para a cidade nas épocas de estiagem. Mas o que ele compara? Ele fala assim, cara, você acha que você vai reter, por causa de um culto bom que você veio, você vai ficar 1 mês sem vir? Tipo, não, já fui na igreja, agora eu posso fazer o meu rolê. Foi mais ou menos isso que o Tiago pregou hoje de manhã. E eu ouvi. E eu não queria confundi-los, porque a gente não foi feito para armazenar cisterna, a gente foi feito para buscar da fonte. Mas aqui nessa passagem, o contexto é muito diferente. Ele fala, cavem cisternas neste vale para que vocês possam armazenar um tanto para vocês. Mas nem é só para vocês beberem. Porque quantos litros um homem consegue beber em mais 4, 5 dias? 15 litros? Olha lá. Para que você precisa de uma cisterna de 30? De 30, você vai, né, guerrear alguma coisa assim. Então, eu sei que o Tiago pregou que a gente não tem que fazer cisterna. Isso é uma regra, via de regra para nossas vidas, como se a gente fosse depender das nossas reservas, mas aqui nesse caso é muito diferente. Deus estava falando assim, cava. E por que ele estava falando cava? E eu falei isso, falei, cara, sério, eu tô no meio do deserto, há dias sem beber, sem comer, tô cansado, eu tô indo para uma guerra, eu nem sei se eu vou conseguir, tô com pensamentos de derrota e de morte, e o Senhor ainda tá me falando para eu cavar. Há 6 meses atrás eu ia cavar, mas agora, né? Tipo, eu tô cansado. E muitas vezes Deus está checando a nossa fé, cara, porque o que isso tem a ver? Deus vai mandar o tanto de água que Deus vai mandar é o tanto que você cavou. Basicamente é isso. É proporcional. Proporcional. Tá buscando, né, cara? Eu tô com sede. Quanto de água o Senhor vai me mandar? Deixa eu usar esse paralelo. Eu tô precisando de direções de Deus. Quanto Ele vai me direcionar? Depende de quanto você cavar. Depende de quanto você buscar. Ah, Deus me falou que para essa área da minha vida eu poderia fazer isso, mas eu não ouço para as outras. Depende de quanto você cavar. É o quanto de água Ele vai mandar. Dá para entender esse paralelo, né? Com certeza. Então ele é fonte inesgotável. E agora, o que o pessoal tinha que fazer? Cavar. Cara, mas como é que você vai cavar cisterna ou buraco no deserto com a expectativa de vir água? Depois eu vou ver aí, mas o índice de precipitação nesse lugar beira 0. Só tem orvalho de vez em quando de madrugada. Não tem chuva, lá. Não chove, tipo, fica anos sem chover. Tipo assim, é um lugar desértico mesmo, né? Probabilidade 0, né? Então, por que eu tô dizendo isso, cara? Porque muitas vezes eu volto para casa tão satisfeito com o que eu entreguei no culto e muitas vezes pouco satisfeito com o que eu entreguei no culto. E quando eu volto satisfeito, é porque assim, eu fiz a minha parte e eu entreguei o que tinha que entregar. Agora, é com eles. E você volta para tua casa agora com
responsabilidade de cavar os seus poços, de cavar seus poços não, mas de cavar teus buracos, tuas cisternas, porque você vai reter de água o quanto você tiver cavado. E eu digo isso para que você não culpe ninguém pela tua falta de direções e de palavras proféticas, porque só cabia a você. Eu recebi pouca água, porque você cavou pouco. Alguma coisa nesse sentido, não sei se dá para entender. Então, quando ele fala cave cisternas, cave buracos, o que ele está querendo dizer agora? A minha resposta para você é a seguinte: só depende de você. Quanto que você consegue cavar? Deus não vai enviar uma gota d'água enquanto ele não vê que ele pode sustentar aí. Mais ou menos assim. E aí é muito interessante que ele fala cave cisternas no vale. Então eles estavam no vale. E vale representa um lugar difícil de passar, alguma coisa assim, né? Enfim, são todas essas coisas que eu tinha considerações, né? Sem fazer barganha com Deus, né? Tipo, vou cavar aqui porque ele vai me dar, então vou cavar bastante porque ele vai me dar. Não, cava de coração, cava acreditando que aquilo vai acontecer. Cave profeticamente. Então, mas você está dando motivo. Quando eu digo cavar, tem uma passagem, para mim, é uma das bem marcantes, Mateus 7:7. Não esquece essa. Se você não quiser esquecer, você não esquece Mateus 6:6 e nem Mateus 7:7. Mateus 6:6 fala, busca Deus no secreto, fecha a porta e cava no secreto. E Mateus 7:7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharás, bater e abrir-se-vos-á. Se você fizer o 6:6, o 7:7 vai rolar. Tipo isso, não esquece, você não vai esquecer nunca mais. Mateus 6:6, Mateus 7:7. O que eu quero dizer é o seguinte, você dá motivo para Deus olhar para você. Você chama a atenção dele, cara. Você dá insumo para os céus, para os anjos trabalharem. Você dá matéria-prima, você cava para que ele possa derramar. Mas você precisa fazer a tua parte. Então, eles cavam. E eu gosto porque o verso 17, então, né, depois que ele manda cavar cisternas, ele fala, cave cisternas no vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Em outras palavras, não vai ter sinal. Não vai ter um raio, você não vai ver uma nuvem escura, não vai ser chuva. Eu quero que vocês entendam isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a bênção vai vir, mas vocês nem sequer vão saber quando ela vai estar chegando. Não vai ter sinal que ela vai estar chegando nesse sentido, né? A água vai vir, você precisa crer, né? E então ele diz assim, vocês não verão nem vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. O que, em outras palavras, o que Deus está querendo dizer é, vai acontecer, mas é sobrenatural. Porque se vocês acharem que é chuva, eu até arrisco a dizer que talvez eles tenham cavado tão fundo que às vezes eles acharam um veio d'água, talvez. Eu acredito que não, eles não tinham muita ferramenta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não vai saber que está chegando, porque se for chuva, você vai dizer assim, choveu, aconteceu, Deus mandou, né? Às vezes chove, né? Será que foi ainda Deus? Ainda assim, né? Você desconfiar. Você pode desconfiar que não foi Deus, né? Então Deus vai entregar, mas de um jeito que você não está esperando. E o que eu queria que as pessoas guardassem no coração hoje é que se elas buscarem uma revelação do profético, cara, Deus vai trazer uma revelação do que fazer. Às vezes é simples, às vezes não é. Às vezes é complexo, às vezes não é. Porque uma das coisas que a gente vai ver agora... Putz, Gui, eu tô pensando em uma coisa aqui, cara. Vai. Olha só, cara, a conexão. Por favor, vai, que tá sendo pra mim essa palavra. Depois dessa guerra, nós vamos entrar em 7, se eu não me engano, 7 experiências sobrenaturais que Eliseu promove. Uma delas, qual é? O azeite na botija da viúva. Vai e busca a travessa. Quanto que Deus vai derramar? Não sei, depende de quanta travessa você tiver. Encheu várias. Se você tiver fé para buscar várias. Se você tiver fé para cavar bastante, é o que Deus vai entregar. Como que são as revelações que Deus vai dar? Às vezes são simples, às vezes não. Como, por exemplo, Naamã. É um dos milagres que ele vai promover. Vem para esse rio aqui e dá 7 mergulhos. Por que não pode ser no meu rio e um mergulho só? Naamã ficou brabo, né? Foi brabo. Porque Deus quer assim, caçando.
faz logo e cala a boca, mano. É a direção que Deus só faz. Mas assim, tem padrão? Não tem. É louco? É louco. É sobrenatural? É. É como você quer? Não. É como você imaginou que pudesse ser? Não. Mas vai acontecer. Mas é sobrenatural. E o povo começou a cavar ali. O que eu quero dizer é, Deus vai entregar, mas de um jeito que você não está esperando, tá bom, Naamã? Não vai achando que é do teu jeito. Vai acontecer, mas do jeito que você não está esperando. E essas coisas vão estar ali. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você cava, o que acontece? Você espera. Você cria... Deixa eu refazer essa frase. Quando você cava, você cria expectativa. Então, é sobre isso que eu perguntei. Será que a gente cava sem criar expectativa? Pela simples ordem de você vai lá e cava. Não cria expectativa sobre o que vai acontecer. Vai lá e faz. Porque eu tento me controlar para não criar expectativa em cima de qualquer coisa, você entendeu? Então, mas tem só vou lá e faço. Mas tem bênçãos que você cava e você tá esperando receber. Você promoveu isso. Por exemplo, eu dei esses exemplos no culto anterior. Você está pagando o teu apartamento. Bom, depois de 86 meses pagando, um dia você vai chegar e falar, cara, porque tem meu apartamento. Que bênção, cara. Mas a gente esperava, faz 80 meses que você está pagando. Uma hora ia acontecer, entendeu? O cara tá namorando, aí ele vem e fala, vou casar, pastor. Pô, que bênção. Pô, a gente esperava, 3 anos enrolando a mulher, uma hora ia acontecer. Tem bênçãos que são esperadas, né? Agora, bênçãos inesperadas, essas são as legais. Como, por exemplo, é bom receber um presente? É. Sim. Se bem que nós não demos nada em presente. Obrigado. Obrigado. Aquela surpresa, né? O que você recebe no teu aniversário? Um presentinho. O que você, no Natal, você espera do teu esposo? Um presentinho. Mas tá esperando. Você sabe o que é? Não. Mas você sabe que você vai receber. Tipo isso, né? Então tem bênçãos que são... Hã? Tô limpando a mesa agora, depois de 2 horas de podcast. Você sabe que você vai receber. Agora, e quando a bênção é inesperada? É muito louco. Há um tempo atrás, cara, o meu iPhone deu uma linha assim de... Sei como que é na tela, né? Na tela, Aí daqui um pouco deu 2, daqui um pouco tinha um filete, atrapalhava pra você ler um negócio e tal. Beleza. Aí eu fui num churrasco. Aí quando eu cheguei lá, tinham alguns filhos da igreja aí, alguns queridos amigos. Cheguei lá, no meio do churrasco, do Neida, assim, pá, aqui pra você. Aí abriram um iPhone 0. Nem era seu churrasco, nem seu aniversário. Nem era nada, era um churrasco, era só um... Sem ocasião. Eles disseram, a gente notou que o teu iPhone estava zoado, a gente fez uma vaquinha e comprou um pra você. Putz. Entendeu? Então no aniversário, pô, que legal, obrigado. Presente. Agora, e quando você não espera? Essas bênçãos inesperadas, elas são muito fortes. E eu gosto dessa parte, porque o profeta fala assim, esse vale ficará cheio de água, vocês, os seus rebanhos e seus outros animais beberão. E aí, cara, você imagina a festa no dia seguinte, quando o vale amanheceu cheio d'água, os caras celebrando, tem água, mano, acorda, tem uma poça ali, mano, a poça que eu cavei, mano, e a minha é mais funda, vem ver. Os caras celebrando, batendo palma. Deus te dá essas direções e aí as coisas acontecem, mas o mais legal é que no verso seguinte ele fala assim, vocês beberão seus animais, seus rebanhos, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Caramba. Aí eles beberam. Como é que pode isso, né, cara? É a revelação, cara. Tipo, o impossível mesmo, você entendeu? O cara ganhar um campeonato, fazer o artilheiro do campeonato. E hat-trick não tinha. Só que aí, olha que louco. Todo mundo bebe, fica saciado, revigorado. Beleza. O verso seguinte diz assim, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, nem vou entrar nessa seara, porque o tempo do sacrifício, é a hora do sacrifício, é quando as coisas acontecem. A água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Olha que louco, cara. Quando os moabitas viram isso, eles quiseram ir para cima, porque o verso seguinte diz assim, ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Lembra de Edom? Lembra que a terra era vermelha? Lembro. Você consegue entender que Deus pega a tua situação
que é totalmente específica, cara. Que é totalmente diferente. E ele fala assim, eu tenho um negócio que só funciona agora para você aqui. Não adianta você ficar tentando reproduzir isso depois, né? E agora, aquela água parecia sangue. E aí você descobre que a água que Deus te deu não era só para te revigorar. Tem propósito com aquilo. Tem alguma coisa ali por trás. E nunca a provisão de Deus é só para você. Ela precisa contemplar, cara. Coletivo, mais gente, o todo, a igreja, o corpo e etc. E nesse caso ele faz essa parada que é muito louco, porque Deus confunde. Eu gosto desse termo que fala assim, Deus desbaratina o inimigo. E aí, o que é isso? O que é isso aí, meu? Pelo amor de Deus, confunde o inimigo, exatamente. É as paradas malucas que Deus faz, né? Por que eu tô falando isso? Porque você acha que o teu casamento vai ser resolvido se você fizer aquele curso lá, que os caras pá. Você acha que tua vida financeira vai se você comprar aqueles 4 cursos lá do Marçal. Para. Aquela planilha do... super planilha lá. Não, e você... Opa, cortou? Que isso, Fabi? Eu ia cortar o outro ali que tá vazio. Você vai liberando os códigos. Isso você acha, fala, mano, vou fazer isso aí e tal. E aí Deus vem e faz um bagulho que você fala, que é isso, cara? E aí os moabitas viram que era o sangue e o texto diz assim, então eles gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao ataque, Moabe. Lembra quando eu comecei falando assim, no culto, né? Aqui eu não falei. Você já se viu se juntando com gente que você nem gosta tanto, mas que você acaba se juntando porque você sabe que você tem um inimigo comum? Deu até exemplo da igreja, né? Propósito também. Porque isso era algo que podia acontecer naqueles dias. Imagina que nós somos 3 reis que estamos indo. A gente entendeu quem tem um inimigo comum. De repente eu falo, não, eu fico com 40% do despódio. Vocês 30 e vocês 30. Como 30? Não, tá aí, mano. Não, o teu soldado invadindo. Não, daqui um pouco nós estamos brigando e o inimigo assim rindo e vendo a gente só se acabando e tal. E algumas vezes acontece isso. Deus promove entre o exército inimigo, eles brigarem entre si, se matarem e quando o Israel chegar lá, a guerra tá moleza. E eles falaram assim, mano, os caras se atracaram lá, tá lotado de sangue, já ganhamos, os caras estão tudo feridos lá, ao ataque, né? Porque as águas estavam vermelhas. Era mais do que para matar a sede, era para confundir o inimigo. Cara, e algumas das bênçãos que a gente vai viver são mais do que para o teu bem-estar. São para deixar aqueles... Eu vou dizer, caras, nosso inimigo, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a gente, mas para deixar aqueles que queriam o teu mal... São usados por eles. São usados, mas que queriam o teu mal, os caras vão ficar bugados e falar, que raio que tá acontecendo com esse cara aí, meu? Que ele era um sem vergonha e agora ele tá vivendo tudo isso, que nem eu tô conseguindo viver. Você confunde, né? Então, o texto diz assim, quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga, entraram no território de Moabe e o arrasaram. O que vale dizer, a luta ainda vai acontecer. Você não vai sair da guerra, mas só que agora você tem provisão, você está revigorado e mais, presta atenção, você tem fé. Porque as experiências que você viveu te encheram de ousadia para você ir e finalizar aquilo que você tinha que finalizar. Eles arrebentaram. Meu Deus, velho. Então tem muita coisa muito louca que vem do nada, assim. Do Neida. Do Neida. E eu falei 2 coisas que eu acho muito interessantes. Às vezes eu faço essa menção e nem todo mundo entende. Mas no primeiro culto aqui do Bola de Neve da Timóteo, quando a gente saiu da Suplicy e veio pra cá, eu preguei uma palavra que era de repente. E eu falei assim, cara, de repente, nós estamos nessa nave, nesse prédio. De repente, irmão. Assim, né, velho? Não viram o preço que a gente pagou? Quanto que a gente orou? O que a gente fez? O que a gente viveu lá? Pra de repente a gente estar aqui. Não existe de repente no mundo espiritual. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque você deu 99 machadadas na árvore. Na 100ª, de repente caiu. Como de repente? Eu tô batendo aqui igual um louco. De repente cai. Eu escutei isso essa semana. Eu falei, você tá fazendo direito?
Falei, tô. Nossa, do nada, de repente, assim, você tá na faculdade. Então. Pois é, de repente. O que eu quero falar? O que eu fiz menção? Eles esperavam Jesus. Olha o que o texto diz. Vejam, Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o Messias era aguardado, muito esperado. Tanto que André, que era seguidor de João Batista, fala para Pedro, cara, achei o Messias. Se acharam, é que estavam procurando. Então eles esperavam, né? Então o Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, diz assim, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, João Batista. E então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor. De repente. Os caras estão há 600 anos profetizando, mano. Isaías ficou 60 e tantos livros escrevendo que Jesus vai vir, que ele vai não sei o quê. De repente... O que ele quis dizer com esse de repente nesse texto, será? Então, quis dizer assim, do Neida vai aparecer. Vocês estão esperando, mas ele vai aparecer. Como? De um jeito que você não espera. Exatamente. E num tempo em que você acha que ele não vai vir. Como que veio o Messias, o ungido? Ele veio nascido de uma virgem. Dentro de um estábulo, celeiro, numa manjedoura, que é um lugar podre, pobre. Que bicho baba para comer, comendo palha, babando num lugarzinho, foi lá que deitaram Jesus, uma manjedoura. Eu gosto de dizer que o evento mais importante da história da humanidade foi testemunhado só por galinha, burro, cabra e só por bicho. Não tinha ninguém lá, pensa, né? E aí ele veio, como? De um jeito que eles não esperavam. Aí Jesus vem, sobe, e antes dele subir, ele fala assim, calma, fique em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Como? Quando? Fala mais nada, fica aí. E agora o texto diz em Atos 2:2, que eles estavam todos reunidos numa sala, e de repente, como um som, como um vento impetuoso, de repente, vieram como línguas de fogo. Nós estamos esperando esse poder, mas como ele vai vir? Não sei. Pum, de repente ele vem. Você sabe o que você tem vivido, você sabe o que você tem vivido, eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que eu tenho esperado no Senhor. Eu sei as coisas que eu vou colher, que eu vou viver. Elas vão vir, de repente. Eu não sei como, eu não sei quando. Ela vai vir, porque eu tenho cavado. Mas como? Não põe Deus num caderno, cara. Não põe Deus numa caixinha. Não dá para ele uma fórmula, não dá para ele como que você quer, quando que você quer. Ele vai fazer do jeito dele, de uma forma que você não entende, que você não espera. Mas vai acontecer. Se você tiver com o teu satélite, né? Você já viu a antena do Starlink, do Elon Musk? Quando você instala ela gasta não sei quanto tempo buscando melhor posição, assim, ó. E ela para, né? E aí ela para. Cara, quando você conecta, cara, e busca tua antena tá sensível, você vai ver Deus falando coisas que vão ser incríveis. E é isso que a gente está tentando nesses dias promover, cara. Que as pessoas andem um pouco mais no profético. Você citou logo no começo da palavra que você queria que a igreja fosse mais profética na semana passada, né? Tivesse sido mais... Um pouco mais proativa, assim, proativa, né? E ficou... aí você falou uma coisa importante, porque eu fiquei esperando. E eu e muita gente, mas eu vou falar de mim, até a pastora descer e viu que eu estava parado ali. Você falou, vai lá, anda e conversa com alguém. E eu tinha visto o Rastafari do outro lado. O Bob, do Instituto. Eu falei, mano, não vou lá falar com ele não, mano. E fiquei na minha ali. E as pessoas não estavam se mexendo, então é isso que a pastora vem e fala, e aí, meu? Vai fazer seu trabalho, cara. Vai lá fazer seu trabalho, tá parado aí, por quê? Aí eu, tipo, mano, me deu uma vergonha, tá ligado? Que eu tinha de vergonha. Enquadrou, né? Enquadrou. Aí eu catei e fui. Aí, beleza. E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que a gente tem que esperar algo vindo alto pra gente ser profético na vida de alguém? Porque eu tenho uma experiência muito ruim também de alguém que veio falar algo pra mim que não aconteceu, e foi dentro da igreja. A pessoa me viu chorando no manto e tal. Ela chegou pra mim, uma menina chegou pra mim, me abraçou. Falou assim, Deus tá pedindo pra eu falar algo pra você. Eu posso? Eu falei, pode. Deus tá pedindo pra você pedir perdão agora. Porque o que você tá fazendo tá errado. Então peça perdão. Cara, eu já... Sério que você tá falando isso pra mim? Porque eu acho que minha vida íntima já foi perdoada, as coisas que eu já fiz já foi perdoada. Não tava fazendo sentido nenhum.
Mas ela falou assim, esse seu choro de angústia, e não era um choro de angústia, era um choro de felicidade. Eu estava muito feliz de estar na igreja, mas muito feliz mesmo, um estado de felicidade. Então, ela chegou para mim e falou qualquer coisa que ela achou que eu estivesse chorando por uma angústia, e ela viu eu e a Tanci, então talvez ela tenha feito um pré-julgamento de que talvez eu estivesse traindo, coisa do tipo. E ela falou, você tem que pedir perdão para sua esposa agora, porque o que você está fazendo está errado. Tipo, não teve nexo nenhum o que ela estava falando para mim. Então, às vezes quando a gente vai falar sobre, principalmente profetizar na vida da outra pessoa, falar algo que Deus está pedindo, cara, a gente tem que tomar, não tem que estar numa sintonia, a gente não tem que tomar cuidado com o que a gente lança na vida da outra pessoa. A gente tem que ter muito cuidado. Então. Muito mesmo, porque é justamente por isso que eu estava falando que em muitos lugares esse espírito da parte de Deus é visto como o que promove confusão. Porque se ele é mal apropriado, mal usado, mal utilizado, ele pode se transformar numa coisa perigosa. É por isso que ele pode ser uma arma profética, ele pode ser uma arma poderosa, mas ele pode ser um negócio, enfim, duro. Ruim. É. Então, aí eu cheguei lá pro Bob, e aí eu abracei ele ali, aí eu senti um carinho, eu senti que ele... Eu acho que o olhar da pessoa fala muita coisa, né, cara? Então, na hora que eu dei um abraço nele ali, ele se sentiu acolhido, sabe? Então essa foi minha palavra pra ele. Eu falei, cara, você tá acolhido, sabe? Então eu acho que aí eu entendi. Falei, não é pra gente ir lá e profetizar sobre algo, é pra gente dar uma palavra pra essa pessoa. Eu acho que a igreja confundiu. Tem essa parada? Eu acho que a igreja confundiu, sabe? Tipo, vai lá, libera uma palavra pra alguém agora profeticamente. Ou vai lá e dá uma palavra de apoio pra alguém. Existe, né, essa confusão, né? Sim. De você querer fazer essa profecia acabar virando uma profetada, né? Né, aconteceu com o Rodolfo. E tem essa parada que o Rodolfo falou. Quando você sente o coração da pessoa, né? Você viu que ele estava ali no momento, que ele estava precisando ser acolhido, e Deus te deu essa revelação para você lançar aquela profecia nele. Muitas vezes as pessoas elas se confundem nisso, né, pastor? Elas se confundem. Há uns 2 episódios atrás, a gente falou assim, né? Como que a gente sabe? Eu não sou muito especialista, não sinto que... E aí que tá, cara, eu tô nessa jornada aí, mas nem eu sinto que essa é a minha veia mesmo, no sentido de eu tenho muito para aprender, muito para viver. Eu tô ministrando ali, conhecedor da palavra, me apropriando da palavra de Deus, mas eu também quero me mover no profético, cara. Eu preciso, tem muito para eu aprender e viver. Então, como eu faço? Sem tanta experiência. Eu olho, sinto, e converso com a pessoa no sentido de, isso faz sentido para você? E não tem problema você perguntar, porque se a pessoa se manipular, ela fechou uma porta para uma palavra profética. Por exemplo, imagina que eu recebesse uma palavra profética sobre, sei lá, uma área financeira tua, vamos ficar mais no... E aí, Deus falasse assim, dá uma palavra para o Fabi que sei lá, o socorro tá vindo. E põe uma nota de R$20 no bolso dele. Não é nada, mas R$20 é o suficiente para ele saber que eu tô cuidando dele. Tá bom. E aí, imagina que eu pudesse te ofender. Mas eu pergunto assim, e aí, Fabi, como é que você tá? As coisas lá em casa estão difíceis? Se a pessoa fala, não. Tá bom. Você tá, como que tá essa área financeira? Você com alguma coisa atrasada e tal? E a pessoa fala, não, acho que foi um achismo meu, Deus abençoe, obrigado. Aí você recolhe. Aí você recolhe. Agora imagina que se você está lendo os sinais, como você disse, a Bíblia fala que os olhos são as janelas, candeias do corpo, você sonda, você olhou, pum, o olho dele ficou assim já. Eu tô um pouco, pum, você captou o sinal. Você fala, cara, eu não sei se faz sentido, mas Deus me mostrou que Ele está cuidando de você, está aqui. Aí ele se abriu já. Sim, e aí você fez uma pergunta, 2, você sondou, não tem problema, entendeu? Você tá sondando. Trabalhando o seu profético também. Né? Você tá operando, E todo dom, cara, todo dom, ele é irrevogável. Também, você falou já. Ele é desenvolvido. Sim. E tudo que precisa ser desenvolvido precisa ser trabalhado, exercitado. Como é que você desenvolve um músculo? Trabalha ele aí, cara. Repete, exercita. Exatamente. Como é que você fica bom num esporte? Repete o movimento, treina. Então, se quer ficar bom em profecia, treina. Qual que é a diferença de dons e prodígios? Quando Dons a gente fala para Deus... Eu escuto muito o Rina falar isso.
Quando ele fala, cara, que Deus abençoe e libere seus dons e prodígios. Na verdade, dom é a palavra dom é a palavra presente. Ela é dada pelo Espírito, diferente do fruto, que é promovido pelo teu esforço. O dom é dado pelo Espírito para quem ele quer. Quem ele quer. Mas se você pedir muito e bater muito, Mateus 7,7, quem sabe ele te dá um donzinho lá. Porque, dá logo, se dá pra esse menino aí, entendeu? Para de encher o meu pra covar. Tipo Toma isso, aí, vai. tipo isso, toma aí, vai. Mas a palavra diz que o Espírito dá dom a quem ele quer. Então, para uns ele deu um dom, para outros. Ninguém é tão ungido que tem todos os dons. A gente tá falando dos dons espirituais, né? A gente tá falando, aí é que tá. Olha que louco. Porque tem os dons espirituais. Eu encaro como dom natural da vida, dom da comunicação, isso. dom do... Não, isso daí... Tem os dons naturais aí e é que tá. os dons do Espírito. Não, aí é que tá, você pode diversificar. Hebreus 4 fala que Deus deu dons aos homens. Nossa, foi um trocadilho assim. Você está em 4:12, quer ver? Ó? Deus deu dons, olha. Deus deu dons, pegadinha, né? Glu, pegadinha. Não. Ele fala assim, ó. Aqui, ó. Efésios 4, né? Voltando. Então, na verdade, Efésios 4, ele diz assim, ó. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura do varão. Esse dom é a palavra doma. Já os dons, que são esses dons deixa eu abrir aqui, de 1 Coríntios 12, eles são chamados de carismas. Estou falando da raiz da palavra, só vou abrir aqui para conferir. Ó. Ele fala assim, a respeito dos dons, se você vê aqui, ó, ele fala assim, ó. Peraí. Ele fala assim, ó, carisma. Da onde vem a palavra carisma? Hoje, para nós, a gente fala, o que é uma pessoa carismática? Quando a gente fala de uma igreja carismática, a gente está falando de igreja que é aberta para os dons. Às vezes você ouve falar assim, essa é uma igreja católica carismática. O que isso quer dizer? Ela é aberta para os dons, para esses dons que são os carismas aqui de 1 Coríntios 12. Agora, quando você fala que uma pessoa é carismática, o que você quer dizer? Via de regra, se a gente desvirtuou um pouquinho a etimologia, a origem da palavra, o sentido, perdão, da palavra. Cara, é aquela pessoa que é feliz, que tá alegre, que aceita, que tal, não sei o quê. Agradável, e tal. O cara é carismático. Mas, basicamente, é a pessoa que faz sem dificuldade aquilo. Porque quando você tem Bem natural, né? Eu sei que é isso, obrigado, sou bem carismático. Então, muito natural. Então, mas, por exemplo, o Rodolfo é super carismático. Se ele ficar emburrado, se ele ficar bravo, ele vai ser um satanás também. Mas via de regra, né? Sim, com o espírito... Que isso, paizão? Agora... Se ele tiver no espírito, eu sou mais esse homem. Ele é carismático. Ele não faz esforço nenhum para ser isso daí. Aonde ele chega, ele vai dar esse risadão, ele vai e tal, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque você flui com facilidade naquilo que já está em você. Modo de dizer. Então, ele vem e fala sobre os dons, e ele fala assim, ó, vou ler aqui, ó, ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito, que é E maiúsculo, é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida
é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito, fé, a outro pelo mesmo Espírito, dom de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha que louco. Eu vou ler esse daqui só nessa versão aqui. Ele fala assim, ó. Portanto, peraí. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ponto. Então, beleza. Foi resolvido. Esses dons, cara, eles são dados pelo Espírito e você usa. A cada um foi dado um diferente. Então, quando você falou dons e prodígios, são coisas diferentes. No sentido de o dom é como você realiza pelo Espírito, né? Agora, prodígios e sinais e maravilhas, nesse sentido, esses são termos que se fala. Se relacionam. O que são sinais, cara? Sinais são manifestações de Deus no sentido de promover sinais que são visíveis, visão e etc. O que são maravilhas? Curas, enfim, algumas coisas desse sentido. No dicionário está escrito assim, pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum. Quem? Prodígio. Prodígio? Então, mas você pode falar, aquele garoto é prodígio. Aquela pessoa é um prodígio naquele esporte, alguma coisa assim. Mas prodígios são milagres, são coisas fora do comum, vamos assim dizer. Fora do comum. Mas, enfim, o espírito profético, às vezes, ele é confundido com isso. Pô, tem que ter um não sei o quê. Tinha uma época que era, de fato, sinais como ouro, pó de ouro. Sim. Tinha uma época que o dente virava ouro. Tinha época que tinha uns sinais assim. Mas qual é o fim disso? Vamos lá? Qual é o fim disso? Se é para despertar fé, beleza. Agora, se é um dom, ele é dado pelo Espírito, mas ele precisa ser praticado e ele precisa ser exercido dessa forma. Olha que interessante. Um dia, Paulo, ele fala para Timóteo, no primeiro capítulo do primeiro livro de Timóteo, ele fala assim, quer ver, ó? Caramba, eu não sei agora. Ele fala que palavras foram liberadas sobre Timóteo. Deixa eu ver se é aqui no 3. Eu não sei, tá, em algum lugar ele fala que um dia foram liberadas palavras sobre Timóteo. E agora, no começo do segundo livro, olha o que ele fala, que interessante. Que livro que tá, você falou? Segundo Timóteo, agora, no capítulo 1, ele fala assim, olha que louco. Pela recordação do que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, né? Eu estou certo. Por esta razão, pois, te admoesto que revivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha que interessante, deixa eu ler na NVI o que ele fala aqui. Ele fala assim, pois Deus... 6. Por esta razão, 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição. Ou seja, é a tua responsabilidade agora manter aquele dom acordado, manter aquele dom vivo. Olha só, eu escuto muita gente assim nos burburinhos quando eu passo nos corredores da igreja, né? As pessoas desejando ser chamada pelo Kevin. Nossa, como eu queria que o Kevin me chamasse. Como eu gostaria que o Kevin... Mas tudo bem, normal, genuíno. Não, normal, genuíno, não é isso, eu não tô nem achando ruim isso, vou falar outra coisa. Tá. Eu acho legal isso, mas se essas pessoas soubessem a responsabilidade que te dá quando algo é revelado sobre você, as pessoas pensariam duas vezes. É verdade. É onde eu quero chegar, tá? Porque existe o Kevin, quando veio em 2019, me chamou lá e liberou uma palavra profética sobre pastoreio na minha vida. De lá pra cá,
as coisas mudam, cara. O negócio muda, porque você fica pensando assim, cara, liberou uma palavra pra minha vida, eu não posso viver mais do jeito que eu era, tipo, agora eu tenho que buscar, eu tenho que saber mais da Bíblia, eu não posso andar mais literalmente com as pessoas que eu andava, eu não posso me desviar, eu não posso me dar o luxo de não querer ir pra igreja porque eu estou cansado. Você até pode. Não, você só não vai viver elas. Mas para eu viver isso que o Kevin profetizou sobre minha vida, eu tenho que ir atrás. Não é verdade? Mas o Kevin, quando ele lançou essa palavra no seu coração, ele gerou uma semente de alguma coisa que vai acontecer ainda. O que já pode estar acontecendo, porque pode eu posso acontecendo, dentro da minha casa, mas você está com meus amigos. Você está cuidando que nem o pastor leu agora. Então, mas lê aí, ó. Lê o 1 Timóteo 1,18. 1,18. Conceder-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Não é esse? 1 Timóteo 1,18. Primeiro, eu estou no 2 Timóteo, desculpa. 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Eita! É isso. É Meu exatamente Deus, isso. velho. Eu vou até dar um print aqui, porque essa aqui eu vou ter que lançar no Instagram, velho. Essa aqui eu tenho que... Então. E aí, cara, passa a ser meio que um blogueirinho. Esse blogueirinho. Mas você falou tudo. Você passa a ter responsabilidade. Então, as pessoas falam, eu quero que o Kevin, eu queria que o Kevin me chamasse. Eu olho assim, de rabo de olho e falo, você tá preparado para a responsabilidade? Tem muita gente também que espera que o Kevin chame, ou o profeta que seja, né? A gente tá falando do Kevin aqui porque foi recente, mas pode ser aquele momento profético, aquele mover que tá rolando no culto, e a gente começa a receber orientações do pastor ou de quem quer que seja. Tem muita gente que quer resposta de alguma coisa que ela tá vivendo. Sim. Não tá esperando a profecia que vai designar o destino, que nem foi em cima de você, da sua vida. Aí você já pensou, o cara tá lá preocupado com um negócio que ele quer desenvolver. Eu quero uma direção pra minha vida profissional. Aí o profeta vai e fala pra ele que ele tem um ministério lá na Índia. Olha, você imagina? Você tá preparado pra receber essa palavra? Então, é o que eu tô falando. As pessoas, será que elas estão preparadas pra querer mesmo? Será que elas querem mesmo de coração saber? Se o profeta te lançar essa, você vai guardar no teu coração? Eu não sei se o Ronas tá ouvindo, mas uma vez a gente foi para Israel em 2018, e aí uma profeta foi orar por nós, a gente estava num evento lá, e aí, ela trouxe uma palavra linda sobre a minha vida, inclusive ela falou um negócio que eu vim dar conta tempos depois, que ela falou um negócio assim, Deus está te dando as chaves de Davi na mão. Tá bom, obrigado. E depois que nós entramos numa temporada, eu acho que de 1 ano e meio pregando sobre Davi, com revelações super legais, cara. Assim, enfim, ele falou algumas coisas super legais, aí falou pro Ronas uns bagulho irado também, chegou pro Everson, ela falou assim, Deus vai te dar um orfanato pra você cuidar. A gente riu até hoje, falou, mano, a bucha sobrou, pra nós só vê uns bagulho irado, pra você sobrou, as crianças podem se cuidar. Ai, mano, até hoje eu falo, mano, você não tá cuidando das crianças, mano. Será que as pessoas estão preparadas mesmo para ouvir o que ele quer dizer? Não tá, tem que estar ligado no negócio, entendeu? É difícil, cara. Tem que estar ligado. Que incrível, né? Foi um bom episódio, né, cara? Assim, é um negócio incrível da parte de Deus fazer essas surpresas para nós. Foi muito bom. O próximo culto vai ser essa continuidade dos milagres, dessas... Cara, posso falar, dá pra gente... Se a gente quiser fazer uns cultos um pouco mais curtos, dá pra gente atacar um milagre por vez, por exemplo. Milagre por culto. O que acontece aqui, ó? Na semana dos 7 cultos, o mês dos 7 milagres, entendeu? A gente pode fazer uma campanha assim. Tem que ser quinta e domingo. Enfim. Sempre tem uma quebra na quinta-feira, né, velho? Nem toda quinta-feira o pastor tá aqui. E o próximo domingo é domingo de cura também, né? Vai ser final da... domingo de cura. Domingo de cura. Cara, posso te falar como que esse trecho termina? Do próximo culto? Não, desse culto aqui, agora. É um negócio louco, eu não vou falar sobre isso.
Mas o rei de Moabe viu que estava perdendo a guerra. O que ele fez? Ele chamou 700 caras e falou assim, vamos atacar Edom, o rei de Edom. Edom acho que era o vizinho mais próximo, era um povo no sul e tal. Vamos atacar Edom. E ele não conseguiu. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega o filho dele mais velho e ele sacrifica o filho dele mais velho e coloca ele num muro. Eu não sei qual é a representatividade disso, mas como um sacrifício mesmo, porque oferecer o filho mais velho como sacrifício era como se fosse... Premissa, né? Uma premissa, uma dedicação pesada para deuses, né? E ele pegou, sacrificou o filho dele, que sucederia ele como rei, sacrificou no muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que todos se retiraram e voltaram para sua própria terra. A guerra meio que acabou ali. É muito estranho, porque a gente vai ver outros episódios dessas nações se levantando contra Israel. É bizarro isso. Bizarro, bizarro. Aí, o que muda o capítulo 4? Milagre do azeite. E depois do milagre do azeite? Ressurreição do filho. E depois da ressurreição do filho? A morte na panela. A ressurreição do filho vai ser brava. E depois, milagre dos pães. E depois, cura de Naamã. Então ele entra numa sequência de milagres aí. É legal. E é muito legal. Porque uma das manifestações do profético são sinais, prodígios, maravilhas e etc. Entendeu? Sim. Então... prepara, vai. Prepara, porque eu vou preparar a pipoca já, que vai ser muito legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Eu quero ver a ressurreição do filho. Deve ser pesada. Deve. Meu Deus, meu Deus. Bom, mas vamos que vamos. Deus tá cuidando aí. Amém. Deu quanto tempo de pod? 1h30. 1h30. Nossa, curtinho, velho. Curtinho? Passou rápido. Passou rápido. A gente já está fazendo 1 hora agora. Foi muito rápido. 1h30 já, velho. Passou muito rápido. Bom, o povo de casa consegue consumir assim. Tá bom. Ótimo. Tá ótimo. É isso. Bom, spoilerzinho, né? Já deu um spoilerzinho. Já dei. Vamos ver o que Deus tem adiante. Tá. O próximo culto vai ser de libertação. É o final da cura. Você vem com a mesma história. Você não vai mudar nada não, né? De repente... De repente Deus fala, não, peraí. Legal. Eu tô com uma palavra na cabeça, mas eu não sei até onde a gente vai. Eliseu vai morrer? O que nós vamos fazer? Até ele morrer? Tá vindo no livro de Reis, cara. Você tá vindo, vem nela, vem de boa. O que vem depois? A gente tá falando sobre profético, movendo profético. Então. Eu acho que a gente tá conseguindo... Caminha até o final do ano, assim, já estamos em setembro. Você precisa ter mais quantos domingos aí? 4, 8, 12, 16, cara? Tirando os de conferência, os de... Dá 16 domingos. Dá menos, né? Vai dar 14, é isso. Aí, vem fechando, paizão. Vem fechando nisso. Vamos ver o que Deus tem adiante. Mas é isso aí. Top. É isso. Bom, eu tô com saudade do time completo aqui. Tá difícil. Faz tempo, hein, meu? Que não junta todo mundo aqui. Vagabundagem, deixar um beijo pra Aline. Foi aniversário dela hoje. Por isso que o Mago não veio. Foi ficar com a esposa, né, cara? A Magreza não tá aí por causa disso. Ela apareceu aí no final do culto. Apareceu? Vim de longe, assim, alguma coisa. Acho que... eles fizeram um casamento. Teve um casamento. Já o Ale, não sei, deve estar em algum evento por aí. O Ale tá vagabundinho, né? Fazem falta esses Deixa dois. Ale, bom, é isso. Povo lindo da internet, você que tá nos assistindo, por favor, compartilhe esse podcast. Se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva e deixa seu like, porque é muito importante. O like, o YouTube entende que quanto mais like tem esse produto, mais ele pode divulgar. Então é um jeito do YouTube trabalhar de graça pra gente, divulgando o nosso programa aqui, o nosso podcast. E a gente, antes do Kevin, ensaiou colocar um fundinho, mas não vira. Aquele lo-fi, não? Não. É que ficou alto, mas rola. Você acha que se ficar mais tipo baixo? 2, rola. Não, rola muito. sabe por quê? Ficou alto. A galera falou que quem ouve no vezes 1,5, vezes 2, sei lá, porque às vezes você ouve um pod desse aqui, sei que a gente fica falando rapidinho, não dá pra você pôr no vezes 2, mas via de regra você põe, eu ponho muito. E a música estraga, cara. A música estraga.
Então... Eu tenho problema de hiperfoco. Quando coloca a música no fundo, eu perco totalmente o foco, cara. Eu não, cara. Sério, Acho que a cara? musiquinha no fundo fica bacana. É tipo Porque eu gosto de música. Então, daí sabe quando você fica pensando na música e você acaba perdendo Sim. a tocada Eu tô escutando muito livro, sabe? Os Audiolivro, né? Audiolivro. E todos eles têm musiquinha de fundo. Eu acho mal barato. É verdade, Eu acho mal barato. E eu não escuto no volume 1,5 ou 2. Eu escuto normal, porque eu faço anotação. Eu acho isso interessantíssimo. Fazer anotações, viu, gente? Bom, então é isso, gente. Né? Isso aí. Um Bora beijo. pro próximo. Vamos falar dos cultos, por favor. Qual? De terça-feira, que você tá tendo um carinho gigantesco por esse culto de Tenho, terça-feira, cara, né, um culto super gostoso, rapidinho, 1h15. Normalmente começa às 2, termina até 3h15. Ou seja, o pessoal já toca a vida, já volta pros afazeres e tal. Muito legal esses cultos. Eu tenho um apelo especial para fazer por esse culto de terça-feira. Eu sinto que Deus vai falar com as pessoas que estão desempregadas. Isso. Sabe? É isso, cara. Vem, não fica moscando na sua casa, ou fica viajando na internet, ou fica caçando assunto. Faz o seguinte, tem um propósito, vem para esse culto de terça-feira de tarde, deixa Deus falar com você, é um culto mais íntimo, cara. O pastor tá ali, é feito aqui no anexo 2. Nem sempre eu prego, né? Anexo 1. A gente tem a galera aí e tal, mas Deus é Deus, tamo aí. Tem que vir, o pregador tá aqui conectado com os céus, cara, para trazer para você uma resposta para essa angústia que você tá passando. Então vem. Às vezes tem uma galera que deixa disso e fala, pô, o cara não vem mais. Você fala, glória a Deus, arrumou emprego. Quando a pessoa deixa de vir, a gente fala, glória a Deus, o cara não tá empregado, não tá vindo mais. E quando o cara aparece do nada, você fala, putz, isso aí acabou de perder emprego. Quase isso. Então, deixa a gente dar um glória a Deus pela sua vida no futuro. Vem nesses cultos. Quando você aí. sumir, a gente vai entender que você está empregado. Então vem nos cultos de terça-feira. Quinta-feira, pastor. Quinta-feira, tamo aí. Foi culto curto, foi muito gostoso essa quinta. Esse semestre, eu dei uma tiradinha de pé nos últimos meses do culto de quinta. Por causa de coisas pessoais mesmo, da corrida da vida, mas... Tô querendo emplacar uma série nova aí de quinta, hein? Aê! Já tem o personagem já ou não? Não, eu tô querendo fazer de quinta um negócio que poderia ser de domingo. Sabe o que eu queria fazer? Tô falando em primeira mão aqui. Opa, breaking news. Breaking news. Não. Não, esse não. Não, qual é esse aqui, mano? Breaking news aqui, ó. Vamos lá. Eu queria fazer um culto sobre cada ministério. Cada ministério um culto. Caramba. Por exemplo, eu vou trazer uma palavra dirigida para casais. Uma palavra dirigida. NV. Atalaias, NV, intercessão, flame, infantil. Infantil. Uma palavra específica de cada. E aí, em cada culto. Sensacional. Uma salva de palmas para essa ideia aí. Em cada culto, eu quero trazer o líder e apresentar. E ele falar um pouquinho sobre o ministério e apresentar o ministério. E a gente, entendeu? Alguma coisa assim. Legal, hein? Sensacional. Isso vai gerar mais intimidade com os ministérios da igreja. Eu já tenho 3 prontas já. Já? Já. Oh, tá rápido, hein, meu irmão? Que isso, cara? Não pronta, mas assim, os insights. Vai ter um introdutório primeiro pra você falar de... Porque tem ministério pra caramba nessa igreja, velho. Tem que apresentar um slideshow aí. Esses aqui são os ministérios da igreja. E slide do Dallagnol, né? Tipo os slides do Dallagnol, da Lava Jato. Nós vamos ficar até 2030 aqui, mano, fazendo os ministérios. Não, mas a ideia tá comprada já em nome de Jesus, vai. É uma ideia muito boa, muito boa. Vai ser legal mesmo. Vai ser isso. E sexta-feira tem o NV, você que tá vindo no NV, parabéns. Você que não tá vindo no NV ainda, venha, por favor. Sábado tem as reuniões do Flame, mas tá acontecendo os cultos de sábado à noite também, né, pastor? Sábado à noite. Tem cultos. Às 19 horas. Alguns são dirigidos por uma... Galera da zeladoria, às vezes, mas, mano, tá uma bênção, cara. Esse sábado, vi o filminho lá, a galera... Tá bem legal mesmo. Tá bem legal. The Chosen, né, a galera? A gente foi quarta. A gente foi quarta? na véspera do feriado. Fomos 800 pessoas no cinema. 800 pessoas. Foram 3 salas, né? Acho que foi. Que sensacional. Foi muito sensacional. Aí, ó, você tem que participar disso, não fica de fora, meu irmão. Isso aí. Domingão, culto de manhã. E de noite tamo aí. Então, ó, já sabe a programação completa da Igreja Bola de Neve aqui em Guarulhos, né? Se você tá escutando e por um acaso você nunca veio, nunca pisou nessa igreja, estamos na Avenida Timóteo Penteado 885. 885, hein? Então, nós isso esperamos aí. você aqui, venha, tá bom?
a gente vai te dar um presente. Você falou assim, eu vim através do Anexo 2 Podcast conhecer essa igreja. Nossa. Nos procura que a gente vai te dar um presente. A gente vai te... presente. Uma barrinha da Black School. A gente vai te dar... a gente vai te dar um presente. Me procura lá depois, eu procuro o Fabi, que são... A gente vai te dar um presente. É isso, Fabi. É isso a pessoa te procurar e falar assim... O presente vai ser trabalhar no ministério. Vai lá. Pode vir aí. Coloca a farda preta e vamos embora. Vambora. Beijo pra vocês, gente. Beijo, até mais. Valeu, tchau. Um beijo e até a próxima.